Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida, mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. O que realmente determina a altura do Monte Everest? Esta majestosa montanha é a mais alta da Terra, alcançando incríveis 8.848 metros acima do nível do mar. Mas o que faz o Everest ser tão alto? Tudo se deve a um fascinante processo de atividade tectônica. Milhões de anos atrás, a placa tectônica indiana colidiu com a placa euroasiática, elevando a Terra e formando os Himalaias, onde o Everest se ergue orgulhosamente. Esse movimento das placas continua até hoje, o que significa que a altura do Everest pode aumentar gradualmente com o tempo. Escalar esse gigante não é uma tarefa fácil. Alpinistas inexperientes enfrentam condições perigosas, clima extremo e a famosa Zona da Morte, acima de 8.000 metros, onde o nível de oxigênio cai drasticamente. Portanto, embora a altura do Everest o torne um lugar inspirador, também apresenta sérios desafios para aventureiros de todo o mundo. Seja você um alpinista iniciante ou apenas um amante das maravilhas naturais, explorar a altura do Everest é uma jornada que vale a pena. Não é incrível como a natureza molda nosso mundo? É verdade que o comércio de escravos foi principalmente britânico. A verdade é muito mais complexa. Embora os navios britânicos que atravessavam o Atlântico sejam frequentemente o foco das discussões sobre o comércio transatlântico de escravos, eles transportaram apenas cerca de 6% do total de pessoas escravizadas. Impressionantes 90% das pessoas escravizadas foram, na verdade, enviadas para colônias espanholas e portuguesas, especialmente na América do Sul. O Brasil, por exemplo, se tornou um dos maiores destinos para indivíduos escravizados, impulsionado pela economia em expansão das plantações de açúcar, que exigiam uma enorme força de trabalho. Esse comércio começou já no século XV, com Portugal liderando o caminho. Seus métodos pioneiros e redes extensas prepararam o terreno para que outras nações europeias se envolvessem. Ao longo dos séculos, o comércio transatlântico de escravos não apenas alimentou economias, mas também alterou drasticamente as demografias e culturas no Caribe e na América do Sul. Ao refletirmos sobre este capítulo significativo da história, é crucial reconhecer o contexto mais amplo, iluminando histórias diversas que contribuem para o nosso mundo hoje. Estamos prontos para explorar essas narrativas frequentemente negligenciadas? Na caverna de Deer, todas as noites, milhares de morcegos sobem ao céu, criando um espetáculo incrível conhecido como o Dança dos Morcegos. Quando o sol se põe, essas pequenas criaturas se elevam graciosamente, atraindo amantes da natureza e curiosos. Os morcegos deixam seus abrigos para caçar insetos, e seus voos sincronizados não apenas encantam, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas. Ao consumir uma grande quantidade de pragas, os morcegos ajudam a manter o equilíbrio da natureza. Se você tiver a sorte de estar por perto ao pôr do sol, essa cena pode parecer quase mágica, enquanto o céu escurece e os morcegos dançam em formações coreografadas. Portanto, se algum dia você estiver na Malásia, não perca a chance de ver essa maravilha natural com seus próprios olhos. Pode haver maneira mais emocionante de observar a vida selvagem em ação. Acredite ou não, este artista é cego. Um incrível artista turco tem criado obras impressionantes por décadas, superando desafios sem ter visão. Ele aprendeu a pintar sozinho, confiando apenas no toque e na memória, provando que a criatividade não tem limites. Este artista sente cuidadosamente as texturas de seus materiais, mergulhando em cada pincelada, dando vida à sua imaginação vibrante na tela. Suas obras transmitem emoções e paisagens que muitos só conseguem imaginar visualmente. Confiando em seus outros sentidos e intuição, ele nos inspira a refletir sobre como a arte pode superar limitações físicas.
Sua jornada inspiradora desafia nossas ideias sobre deficiência, mostrando que a verdadeira paixão pode levar a conquistas incríveis. Como podemos apoiar ainda mais essa criatividade que floresce além da visão? Por que Cleópatra nos fascina hoje? Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito, reinou em 30 a.C., o que a torna muito mais próxima de nós em comparação com as antigas pirâmides, construídas por volta de 2600 a.C. Essa linha do tempo surpreendente mostra que Cleópatra viveu mais perto de nós do que do momento em que a grande pirâmide de Gizé foi construída. Imagine como ela caminhava em um mundo onde essas monumentais estruturas já tinham mais de 2.500 anos. Esse contraste fascinante nos faz repensar nossa percepção da história. Cleópatra não era apenas uma rainha de um passado distante, ela era uma diplomata astuta e uma personalidade carismática que navegava habilmente nas complexidades da política romana. Sua história é cheia de drama, luta pelo poder e intrigas, nos mergulhando na rica tapeçaria da vida que nos conecta ao mundo antigo. Não é incrível pensar que o tempo entre nós e ela é apenas um instante na grande cronologia da história? O que há de surpreendente em Sandwich, Massachusetts? Esta encantadora cidade, localizada na Cape Cod, tem uma abordagem única para a segurança pública, com um departamento de polícia que leva o nome da própria cidade. Imagine viver em um lugar onde sua polícia local se chama simplesmente Departamento de Polícia de Sandwich. Isso traz um sentimento de orgulho e identidade difícil de superar. Fundada no século XVII, Sandwich é uma das cidades mais antigas de Massachusetts, com uma rica história e belas paisagens. Os visitantes podem passear pelo pitoresco calçadão de Sandwich ou visitar o Museu do Vidro de Sandwich para aprender sobre o legado da fabricação de vidro da cidade. A cidade é cheia de moradores amigáveis que adoram compartilhar seu charme único e atmosfera acolhedora. Você pode até ver um policial de Sandwich patrulhando a área enquanto desfruta de um delicioso almoço em um café local. Que legal, não é? Sandwich definitivamente se destaca no mapa de Massachusetts. Você pode se surpreender. Os números das pistas indicam a direção. Cada pista de pouso e decolagem em um aeroporto tem um número que sugere sua orientação. Por exemplo, uma pista com o número 14 está realmente voltada para 140 graus do norte magnético. Esse sistema inteligente ajuda pilotos e controladores a se comunicarem de forma eficiente e a evitarem confusões. Imagine um aeroporto movimentado, onde decolagens e pousos acontecem ao mesmo tempo. Saber a direção exata facilita o trabalho de todos, garantindo que os voos ocorram sem problemas. Assim como os marinheiros usam bússolas para navegar pelos mares, os pilotos usam os números das pistas para controlar seus aviões no céu. Essa abordagem simples torna as operações mais fáceis, aumentando a segurança ao gerenciar a complexa dança de aviões no solo e no ar. Então, da próxima vez que você ver o número de uma pista, lembre-se, não é apenas uma etiqueta, mas uma ferramenta de navegação importante. Difícil de acreditar, mas há pequenos elementos na escrita. Sicora é a menor parte da escrita, mas desempenha um papel importante na comunicação. Esse termo único destaca que até os menores detalhes são significativos quando se trata de expressar ideias ou sentimentos. Imagine que você está formando uma frase. Cada palavra, pontuação e espaço entre elas contribuem para a mensagem geral que você quer transmitir. Às vezes, uma única letra pode mudar o significado de uma palavra, transformando uma afirmação simples em algo profundo. Assim como cada gota de tinta é importante em uma obra-prima, cada sicora influencia a clareza e a força da sua escrita. Seja um romance, um poema ou um artigo, reconhecer esses pequenos detalhes pode revelar a verdadeira força da linguagem. Portanto, da próxima vez que você escrever, lembre-se da sicora. Esses pequenos elementos tornam a comunicação vibrante e viva. Você não vai acreditar como é lindo o Recife de Barreira mesoamericano. Essa incrível maravilha natural se estende ao longo da costa caribenha do México e é o segundo maior recife de barreira do mundo, logo atrás da Grande Barreira de Coral na Austrália. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, é um ecossistema vibrante, repleto de vida marinha diversificada. Imagine mergulhar em águas cristalinas e encontrar corais coloridos, peixes tropicais e até uma tartaruga marinha passando. Este recife não só oferece vistas deslumbrantes, mas também é um habitat importante para muitas espécies. No entanto, enfrenta ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e pesca excessiva. Há esforços em andamento para proteger e preservar esse precioso ambiente para as futuras gerações.
Então, da próxima vez que você estiver no México, considere explorar esse paraíso subaquático e ajudar a espalhar a mensagem sobre sua beleza e a necessidade de conservação. Você vai se surpreender ao saber que o amêndoa está relacionado com pêssegos. Embora esses alimentos pareçam lanches completamente diferentes, o amêndoa e os pêssegos pertencem à mesma família de plantas, as rosáceas. Isso significa que eles compartilham algumas características incríveis e uma história botânica. Curiosamente, o amêndoa é, na verdade, a semente de um fruto, que se parece com o caroço do pêssego, demonstrando a diversidade das espécies vegetais. Originário do Oriente Médio, o amêndoa é cultivado há milhares de anos e conquistou seu lugar em nossa dieta devido às suas propriedades nutricionais impressionantes. Cheios de gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas, essas pequenas sementes são uma fonte de energia e ajudam na saúde do coração. Quando você desfrutar de amêndoas, pense na incrível jornada que elas fizeram, desde as antigas fazendas até as cozinhas modernas, ilustrando as conexões entre nossos alimentos favoritos. Então, da próxima vez que você pegar um punhado de amêndoas, lembre-se de seus parentes pêssegos e da fascinante história de seu cultivo. E se eu disser que os girafas têm uma dança de acasalamento em comum? Durante seu fascinante ritual de acasalamento, os machos de girafa exibem um comportamento bastante único. Eles empurram suavemente suas cabeças na parte de trás da fêmea, até que ela comece a urinar. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente ou até estranho, mas tem um significado muito importante. Quando a fêmea finalmente urina, o macho verifica a urina dela em busca de sinais químicos que indicam se ela está ovulando. Essa informação é crucial para o macho, pois o ajuda a determinar o melhor momento para acasalar. Na natureza, o tempo é fundamental, especialmente na competição por fêmeas. Esse comportamento curioso não apenas destaca os rituais de acasalamento interessantes dos girafas, mas também demonstra como os animais se adaptaram a estratégias únicas para garantir seu sucesso reprodutivo. Na próxima vez que você pensar em girafas, lembre-se dessa dança de amor incomum. Você já se perguntou por que os bichos preguiça nadam tão bem? Apesar de serem lentos na terra, na água, eles surpreendem com sua agilidade. Esses mamíferos que se movem devagar conseguem nadar 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão. Com seus membros longos e corpo forte e flexível, os bichos preguiça são perfeitos para nadar. Essa habilidade única os ajuda a escapar de predadores e a se deslocar entre as ilhas em suas florestas. Curiosamente, eles podem prender a respiração por até 40 minutos, o que os torna mergulhadores habilidosos. Usam seus braços longos para se mover na água, mostrando um lado inesperado de sua natureza, normalmente tranquila. Então, da próxima vez que você imaginar um bicho preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que sob essa aparência sonolenta, existe uma criatura pronta para deslizar rapidamente pelas ondas. Você já se perguntou se temos realmente livre-arbítrio? A teologia filosófica continua debatendo a complexa questão se Deus determina nossas ações, o que chamamos de determinismo teológico, ou se temos a verdadeira capacidade de escolha. Essa conversa se aprofunda no que significa ser responsável por nossas ações. Imagine um mundo onde cada decisão já está predestinada por um plano divino. Como isso mudaria nossa compreensão do bem e do mal? Se nossas escolhas são fixas, ainda podemos ser responsabilizados por elas, ou isso dependeria de uma força superior? Por outro lado, a ideia de livre-arbítrio sugere que podemos moldar nosso destino, tornando-nos arquitetos de nossas vidas. Essa luta filosófica não apenas impacta a religião, mas também toca a ética, o direito e nossos relacionamentos diários. Então, onde estamos na gestão de nossas vidas em um mundo criado pelo Criador? O que realmente acontece quando você mergulha na história do Facebook? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Al Pacino faz uma aparição inusitada relacionada ao início do Facebook. Em 1949, Pacino atuou em uma peça que chamou a atenção de muitos, e em 2007, seu nome foi mencionado de forma divertida como o primeiro logo do Facebook. Embora o verdadeiro logo do Facebook seja um design simples e limpo com a letra F minúscula, a menção a Pacino mostra como a cultura pop pode se entrelaçar com inovações tecnológicas. O site rapidamente se tornou um fenômeno global, mas o ator, que era famoso há décadas, acabou se conectando metaforicamente a esse gigante das redes sociais.
Essa conexão demonstra como o mundo do entretenimento pode às vezes inspirar e refletir as conquistas tecnológicas. Não é incrível como um único nome pode unir épocas e mundos tão diferentes? É verdade que as vacas têm melhores amigos? Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. É verdade que o ketchup já foi remédio? Em 1834, o ketchup, que hoje usamos principalmente com batatas fritas e hambúrgueres, era surpreendentemente promovido como um tratamento para problemas estomacais. Essa propaganda inusitada mostra como comida e medicina frequentemente se entrelaçavam no passado. As pessoas acreditavam que os tomates, o ingrediente principal do ketchup, podiam ajudar na digestão. Não era raro que várias especiarias e alimentos fossem promovidos com promessas de benefícios à saúde, já que o conhecimento sobre nutrição e saúde estava apenas começando a se desenvolver. A imagem medicinal do ketchup desapareceu com o tempo, à medida que a sociedade começou a prestar mais atenção à alimentação saudável e às recomendações dietéticas. Apesar dessa história estranha, a popularidade do ketchup não diminuiu. Na verdade, ele se transformou de um remédio em um condimento favorito, aceito por muitas culturas ao redor do mundo. Hoje é difícil imaginar um piquenique sem ele. Essa história fascinante sobre o ketchup nos faz refletir sobre como nossas percepções sobre comida podem mudar ao longo do tempo. Quais outros produtos têm origens inesperadas? Descubra a maravilha do Louvre, em Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos guardam um incrível tesouro cultural, o Museu Louvre, em Abu Dhabi. Este impressionante museu foi inaugurado em 2017, oferecendo uma combinação fascinante de arte e arquitetura. O edifício, projetado pelo famoso arquiteto francês Jean Nouvel, é adornado com uma impressionante cúpula que cria um efeito de chuva de luz, proporcionando aos visitantes uma experiência verdadeiramente única. Dentro você encontrará mais de 600 obras de arte, que vão desde civilizações antigas até obras-primas modernas. O Louvre Abu Dhabi não apenas destaca a interconexão das culturas, mas também oferece exposições que celebram o patrimônio mundial. Este museu faz parte de um acordo de 30 anos com a França, que permite exibir obras icônicas de vários museus franceses. Com sua ampla variedade de influências artísticas e foco na educação, o Louvre, em Abu Dhabi, busca aprofundar a compreensão e a apreciação da arte entre visitantes de todas as origens. Portanto, se você é um amante da arte ou apenas curioso sobre a cultura, o Louvre Abu Dhabi é um lugar imperdível. O fenômeno dos relâmpagos de Catatumbo na Venezuela é simplesmente espetacular. Essa maravilha natural ocorre sobre o Lago Maracaibo e é famosa por suas tempestades quase perpétuas, tornando a região a de maior frequência de raios no nosso planeta. Imagine estar na costa, enquanto a natureza apresenta um show de luzes deslumbrante, que pode durar até 300 noites por ano. As condições atmosféricas da área são muito favoráveis a esse fenômeno. O ar quente e úmido que sobe do Lago Maracaibo colide com o ar fresco e seco das montanhas próximas, criando o ambiente ideal para tempestades eletrizantes. Cada raio é um poderoso lembrete das incríveis forças da natureza. Os moradores consideram essas tempestades uma bênção, pois trazem chuvas essenciais para a região, sustentando tanto a paisagem quanto as comunidades que dela dependem. Além disso, os relâmpagos de Catatumbo têm um significado cultural, inspirando mitos e lendas entre aqueles que chamam essa área vibrante de lar. Portanto, da próxima vez que você pensar em tempestades, lembre-se do incrível espetáculo do poder da natureza que define a Venezuela. O que realmente dá charme à ilha pequena?
Este incrível parque flutuante, localizado no Parque Hudson em Nova York, combina maravilhosamente a beleza da natureza, arte envolvente e arquitetura inovadora. Inaugurada em 2021, após um investimento de 260 milhões de dólares, a Ilha Pequena não é apenas um parque. Os visitantes passeiam por caminhos sinuosos, descobrindo jardins verdes com plantas nativas que mudam com as estações, proporcionando novas experiências a cada visita. Mas isso não é tudo. O parque conta com um anfiteatro, onde são realizados shows ao vivo e eventos culturais, imergindo os visitantes em uma vibrante atmosfera artística. Projetada em forma de folha, a Ilha Pequena flutua graciosamente sobre a água, criando uma paisagem única que é ao mesmo tempo acolhedora e fascinante. É o lugar perfeito para os nova-iorquinos que buscam descanso ou aventura, enquanto apoiam o envolvimento comunitário através da arte e da natureza. Você já visitou este lugar incrível? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Tailândia é enorme. A Tailândia se estende por impressionantes 513.120 km², aproximadamente do tamanho do Texas. Este país vibrante abriga mais de 71,6 milhões de pessoas em 2024, vivendo em uma mistura de centros urbanos, movimentados e charmosas vilas rurais. Imagine as ruas movimentadas de Bangkok, a capital, onde a energia está no ar com vendedores de rua oferecendo de tudo, desde macarrão picante até frutas tropicais, criando uma festa para os sentidos. Enquanto isso, pequenas vilas escondidas em florestas tropicais oferecem um charme tranquilo, onde a vida cotidiana se desenrola em um ritmo calmo e as tradições florescem. Desde o caos vibrante de suas cidades até a beleza serena encontrada em seu campo, a Tailândia apresenta uma variedade cativante de estilos de vida. Seu rico mosaico cultural, repleto de festivais, artesanato e deliciosa culinária, reflete a diversidade de seu povo. Seja explorando templos antigos adornados com designs intrincados, ou saboreando um café forte em um café local com vista para os campos de arroz, a mistura de maravilhas naturais e experiências culturais da Tailândia é verdadeiramente encantadora. Portanto, da próxima vez que você pensar na Tailândia, lembre-se de que há um mundo inteiro esperando para ser descoberto, desde suas selvas urbanas até suas paisagens pacíficas. E se eu te disser que a luz passa por cabos de fibra óptica? A fibra óptica é uma tecnologia incrível que utiliza fios muito finos de vidro ou plástico para transmitir sinais de luz, em vez de depender da eletricidade. Esse método fascinante permite que os dados se movam por grandes distâncias a uma velocidade impressionante, minimizando perdas. Imagine que seu filme favorito carrega instantaneamente ou que a internet de alta velocidade conecta você a amigos e familiares sem esforço. A fibra óptica desempenha um papel fundamental nas telecomunicações modernas, formando a base do nosso mundo interconectado. Com o aumento do número de dispositivos conectados à internet, a necessidade de uma comunicação eficiente também cresce. A fibra óptica não só melhora a transmissão de dados, mas também aumenta a qualidade do sinal, tornando as chamadas mais nítidas e a navegação na internet mais fluida. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma videochamada ou rolando seu feed, lembre-se do incrível caminho que esses sinais de luz percorrem pelos cabos de fibra óptica. Não é impressionante como a tecnologia transforma nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Você não vai acreditar nisso sobre o mel manuka. Este mel especial vem do néctar do arbusto manuka, que cresce na Nova Zelândia e em partes da Austrália.
O que diferencia o mel manuka são suas incríveis propriedades antibacterianas, atribuídas a um composto chamado metilglioxal. Enquanto o mel comum oferece alguns benefícios contra bactérias, o mel manuka é como um super-herói no mundo dos adoçantes, tornando-se um remédio essencial para muitos. Historicamente, o povo maori valorizava esse mel por suas capacidades curativas, e agora a ciência moderna está destacando sua importância. Pesquisas mostram que quanto maior a concentração de metilglioxal, mais potentes se tornam seus efeitos antibacterianos. Isso significa que o mel manuka pode ser uma solução eficaz para aliviar dores de garganta e promover a cicatrização de feridas, entre outros usos. Além dos benefícios à saúde, ele também é um adoçante delicioso, conferindo um sabor único a chás e receitas. Portanto, da próxima vez que você for às compras, considere pegar esse tesouro dourado que não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode contribuir para seu bem-estar. Tudo começou em 1900, quando a fabricante de pneus Michelin, fundada por Edouard e André Michelin, lançou um guia para incentivar as pessoas a viajarem. Eles queriam que mais pessoas pegassem a estrada, o que aumentou a demanda por carros e pneus. Esse guia oferecia informações importantes para motoristas, mas algo inesperado aconteceu. A seção de restaurantes se tornou extremamente popular. Com o aumento de viajantes buscando recomendações de onde comer, o guia começou a destacar estabelecimentos excepcionais. Em 1926, foi introduzido o sistema de estrelas Michelin, premiando os melhores restaurantes e estabelecendo um novo padrão de excelência culinária. Hoje, essas estrelas são aguardadas ansiosamente por chefes ao redor do mundo, transformando o guia Michelin em um símbolo da alta gastronomia. É impressionante como a iniciativa de uma fabricante de pneus para promover viagens mudou nossa percepção sobre comida e experiências gastronômicas. Você já parou para pensar como um simples guia poderia levar a tanto prestígio gastronômico? Acredite ou não, mas os elevadores de escada podem ser estilosos. O Platinum Ergo Curve não é apenas um elevador de escada. Ele foi projetado especialmente para escadas curvas e complexas. Imagine como é fácil e confortável subir e descer as escadas. Este elevador possui um sistema de trilhos duplos exclusivo, que aumenta a estabilidade e a segurança, tornando cada viagem confiável. Uma das características mais impressionantes é seu assento ergonômico e ajustável, que permite que usuários de diferentes alturas encontrem a posição ideal para uma viagem confortável. Seja para você ou para um ente querido, o Platinum Ergo Curve combina funcionalidade e conforto, facilitando a movimentação pela casa sem medo das escadas. Por que se contentar com menos, se você pode ter um elevador de escada que é maravilhoso e proporciona ainda mais prazer? Você sabia que as aves caju de Nova Caledônia são únicas? Essas aves incríveis não voam e têm penas cinzas macias com uma crista elegante, tornando-as verdadeiros tesouros da natureza. Elas vivem em florestas densas de Nova Caledônia e desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seu ambiente. Com corpos esguios e pernas longas, elas se movem habilidosamente entre a vegetação, buscando comida nas folhas. Ao contrário de muitas aves que voam, essas trocaram suas asas por agilidade no chão, um exemplo surpreendente de evolução. Suas penas suaves se misturam ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores enquanto se deslocam em seu lar florestal. Mas não se engane com sua aparência tranquila. As aves caju são resilientes e têm um forte senso de comunidade, viajando em pequenos grupos. Esse estilo de vida único destaca sua adaptabilidade e chama a atenção para a necessidade de proteger seu habitat, que está ameaçado. É incrível saber que uma natureza tão maravilhosa existe agora. Você sabia que os tubarões podem dormir com os olhos abertos? Essa habilidade incrível é encontrada em algumas espécies de tubarões, permitindo que eles descansem enquanto permanecem atentos ao que acontece ao seu redor. Diferente dos humanos, os tubarões não conseguem fechar os olhos, pois não têm pálpebras. Em vez disso, possuem uma membrana protetora que cobre os olhos, permitindo que durmam sem se desconectar completamente. Durante o descanso, esses seres fascinantes muitas vezes continuam a nadar, garantindo que a água passe pelas brânquias para a respiração. Essa adaptação única os ajuda a ficarem alerta a perigos ou presas próximas. Imagine como é possível cochilar enquanto deslizam pelo oceano. Manter um nível de consciência durante o descanso é crucial para a sobrevivência deles.
Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que seus hábitos de sono são tão interessantes quanto suas habilidades de predador. O que mais esses incríveis habitantes do oceano podem oferecer? O misterioso desaparecimento de Duncan McPherson ainda nos preocupa. Em 1989, Duncan McPherson, um talentoso jogador de hóquei, desapareceu sem deixar vestígios aos 23 anos. Sua carreira promissora prometia grandes perspectivas, mas naquele ano ele desapareceu misteriosamente durante uma viagem de esqui na Áustria. Por 15 longos anos, sua família e amigos viveram na incerteza e sofreram com a dor, sem saber o que havia acontecido com ele. Então, em uma reviravolta chocante, seu corpo foi encontrado congelado em uma pequena fenda na estação de esqui Stubai. A descoberta mostrou lesões significativas, o que sugere que Duncan pode ter sofrido um acidente de snowboard antes de tragicamente falecer no frio. Isso levanta perguntas preocupantes sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Como um jovem atleta promissor pôde simplesmente desaparecer e as autoridades revelaram a verdade apenas anos depois. A história de Duncan permanece um lembrete emocional dos riscos envolvidos nos esportes de inverno, mesmo para atletas experientes, e da importância da segurança nas pistas. Acredite ou não, as alças para equipamentos nas mochilas são uma verdadeira descoberta. Esses elementos úteis não servem apenas para enfeitar. Foram feitos para prender ferramentas essenciais, como bastões de hiking ou pás. Quando você está na natureza, é importante que seu equipamento esteja bem preso e fácil de acessar. Para usar a alça, basta passar a alça da ferramenta por ela e fixá-la com um gancho elástico, garantindo que tudo permaneça no lugar durante a trilha. Esse design inteligente libera suas mãos e ajuda a organizar o equipamento, permitindo que você se mova facilmente por rotas difíceis ou trilhas íngremes. Os fabricantes costumam posicionar essas alças estrategicamente nas laterais ou na frente da mochila, para acesso rápido enquanto você se move. Não importa se você está subindo uma colina ou desfrutando de uma caminhada tranquila, as alças para equipamentos podem ser suas melhores amigas para manter a ordem e a eficiência na mochila. Então, da próxima vez que você se preparar para uma aventura, pergunte a si mesmo: você está aproveitando todos os benefícios dessas práticas alças para equipamentos? Prepare-se para se surpreender com as águas vivas sem tentáculos urticantes em Palau. Este lago incrível de águas vivas é uma verdadeira maravilha natural, habitado por inúmeras águas vivas douradas que evoluíram sem tentáculos urticantes. O lago está localizado em um remoto arquipélago de Palau e oferece uma experiência única de natação. Ao nadar em suas águas cristalinas, você está cercado por essas criaturas fascinantes que flutuam graciosamente ao seu redor e são completamente inofensivas. Cientistas acreditam que as águas vivas perderam seus tentáculos devido à ausência de predadores naturais no lago, permitindo que se desenvolvessem em paz. Visitantes se reúnem no Lago das Águas Vivas para fazer snorkel e observar esse fenômeno incomum, tornando-o um destino imperdível para os amantes de aventura e natureza. Imagine nadar entre milhares dessas águas vivas vibrantes, seus tons dourados brilhando ao sol. Que incrível encontrar um ecossistema tão estranho, mas belo, onde você pode se conectar com a natureza sem medo. Acredite ou não, o Dia dos Mortos é mágico. Essa celebração única, conhecida como Dia de los Muertos, reúne famílias de forma vibrante e colorida para homenagear a memória dos entes queridos que partiram. Originário do México, o evento mistura tradições indígenas e influências espanholas, criando uma experiência cultural única que acontece de 31 de outubro a 2 de novembro. As famílias montam ofrendas ou altares, decoradas com fotos, pratos favoritos e caveirinhas chamadas calaveras, para convidar os espíritos dos falecidos para um encontro alegre. Em vez de se concentrar na tristeza, essa festividade inspira risadas, histórias e lembranças. As ruas se enchem de música animada, desfiles e rostos artisticamente pintados, permitindo que todos celebrem a vida daqueles que partiram. Essa tradição tocante nos lembra que a morte é parte da vida e que é importante valorizar e lembrar nossos entes queridos. Quais memórias você vai celebrar este ano? Sim, absolutamente. Médicos da Grécia Antiga notaram que algumas pessoas se recusavam a comer por causa da preocupação com o peso. Essa preocupação com a aparência pode lembrar a cultura das dietas de hoje,
Mas os gregos antigos tinham suas próprias soluções. Em vez de dietas da moda que vemos na internet, eles recomendavam beber mais vinho e se manter ativos. Imagine alguém na Grécia Antiga, vestido com roupas tradicionais, saboreando vinho e discutindo seu programa de exercícios. Embora seu jeito fosse diferente, isso mostra que a preocupação com a aparência sempre existiu. Isso revela que a busca por saúde e beleza tem raízes profundas, mostrando que mesmo há milhares de anos, as pessoas já buscavam maneiras de lidar com as preocupações sobre peso e aparência. Que interessante! Porque uma mochila a jato custa $400 mil. As mochilas a jato, esses dispositivos fascinantes que prometem voos pessoais, realmente capturam nossa imaginação, mas seu uso prático ainda está em desenvolvimento. Elas foram inicialmente criadas para operações de resgate e exibições impressionantes, e geralmente conseguem voar apenas de 5 a 10 minutos. Essa curta duração de voo se deve à capacidade limitada de combustível, que não permite que fiquem no ar por muito tempo. Além disso, o alto preço de cerca de $400 mil limita bastante seu uso diário, como para entregas ou para ajudar em engarrafamentos. Embora as empresas estejam constantemente trabalhando para melhorar a tecnologia, fatores como segurança, facilidade de uso e eficiência de combustível ainda são grandes desafios. Assim, por enquanto, as mochilas a jato permanecem mais como uma ideia interessante do que uma ferramenta comum. Estaremos prontos para vê-las no nosso dia a dia? É verdade que existem escolas florestais na Suécia? Absolutamente. Na Suécia, as escolas florestais oferecem uma maneira incrível de ensinar as crianças ao ar livre, longe das salas de aula tradicionais. Em qualquer clima, esses espaços educacionais ao ar livre incentivam as crianças a se envolverem em experiências práticas, explorando a natureza e desenvolvendo habilidades importantes. Brincando e aprendendo entre as árvores, os alunos se tornam mais confiantes e resilientes, transformando desafios em aventuras emocionantes. Imagine aprender ciências ao explorar insetos ou entender matemática medindo gravetos na floresta. Essa abordagem única não só desperta a curiosidade, mas também desenvolve o espírito de equipe e habilidades de resolução de problemas, enquanto as crianças trabalham juntas para se orientar no ambiente. Com foco na exploração, as escolas florestais ajudam as crianças a se conectarem com a natureza e a se tornarem aprendizes flexíveis, preparando-as para o futuro de uma forma envolvente e interessante. Outros países adotarão esse modelo inspirador. Cafés com ouriços são uma diversão fofa em Tóquio. Imagine-se saboreando sua bebida favorita, enquanto pequenos ouriços passeiam ao seu redor. Nesses cafés únicos, os visitantes podem interagir com essas criaturas encantadoras e aprender muito sobre elas. Essa ideia divertida combina o amor do Japão por cafés temáticos com a oportunidade de conviver com animais em um ambiente seguro e amigável. Ao chegar, você pode acariciar os ouriços, observar como eles correm e até alimentá-los com petiscos especiais. Cada café se preocupa em manter os ouriços em boas condições, garantindo um lar confortável e alimentação adequada. Os funcionários geralmente são bem informados sobre os animais e podem explicar o comportamento dos ouriços e as melhores formas de cuidar deles. Não é apenas uma chance de brincar, é também uma experiência educativa. Esses cafés se tornaram incrivelmente populares, atraindo moradores e turistas que desejam interagir com essas adoráveis criaturas. Portanto, se você estiver em Tóquio, não perca essa experiência única. Quem diria que seria possível desfrutar de café e ouriços ao mesmo tempo? Vamos revelar a verdade sobre o cone de sorvete. A invenção dessa deliciosa iguaria começou em Nova York, onde conquistou corações no início do século XX, mas foi na Exposição Mundial em St. Louis, em 1904, que o cone de sorvete se tornou popular. Imagine um dia quente e ensolarado em uma feira, onde os vendedores mostravam ansiosamente suas saborosas criações de sorvete. Um gênio teve uma ideia brilhante. Por que não servir o sorvete em um cone para que as pessoas pudessem saborear enquanto passeavam? Essa invenção inteligente tornou comer sorvete muito mais prático e sem bagunça. O cone rapidamente se tornou um favorito, encantando os visitantes da feira e se espalhando gradualmente por todo o país. Hoje, não conseguimos imaginar sorvete sem esses cones crocantes, certo? Eles se tornaram um símbolo clássico de diversão e alegria no verão. O que realmente forma o horizonte de Dubai? Dubai é uma cidade incrível, onde está cada quarto guindaste do mundo.
Essa estatística impressionante destaca o rápido desenvolvimento da cidade, mostrando suas ambições e crescimento. Um dos projetos mais impressionantes é o das Ilhas Palm, que transformaram a costa em um arquipélago deslumbrante em forma de palmeira. Para criar essas ilhas, os construtores precisaram de tanta areia quanto seria necessário para encher 2 edifícios em Empire State. Este grandioso projeto não só demonstra as conquistas da engenharia moderna, mas também reflete a visão de Dubai como um centro global de turismo e vida luxuosa. Com guindastes espalhados pelo horizonte, a cidade está em constante mudança. Novos arranha-céus, hotéis e atrações surgem para atender às necessidades da população crescente e dos visitantes internacionais. O que você acha que será construído a seguir neste milagre moderno? Prepare-se para se surpreender com a história do design de jogos. O equilíbrio matemático na criação de ferramentas de jogos é uma história fascinante que remonta a séculos. Pense nisso. Toda vez que você pega um controle de jogo ou inicia um videogame, você se beneficia de horas de reflexão e precisão. Os designers perceberam há muito tempo que um jogo bem equilibrado é mais divertido. Isso significa que os personagens não devem ser muito fortes e cada elemento, como sistemas de pontuação e níveis de dificuldade, deve funcionar em harmonia. Seja em jogos de tabuleiro tradicionais ou em videogames modernos, os princípios da matemática ajudam a criar justiça e emoção. Os designers de jogos confiam em algoritmos e estatísticas para aprimorar a experiência, oferecendo desafios que podem interessar tanto iniciantes quanto especialistas. Portanto, da próxima vez que você mergulhar em seu jogo favorito, lembre-se de que por trás da diversão há uma rica história de design e equilíbrio que moldou a forma como jogamos. Você já se perguntou o que se esconde sob nossos oceanos? Se os oceanos desaparecessem, 70% da superfície da Terra, incluindo montanhas e cânions ocultos, se tornaria visível. Imagine grandes áreas de terra aparecendo de repente, revelando uma paisagem com enormes colinas subaquáticas e vales profundos, como se um gigantesco quebra-cabeça estivesse se juntando. Essas formações submersas, que se formaram ao longo de milhões de anos devido a processos geológicos, guardam segredos sobre o passado do nosso planeta. O fundo do mar não é apenas um deserto. Abriga ecossistemas ricos e uma diversidade de vida. A vida marinha, desde os vibrantes recifes de corais até as misteriosas criaturas das profundezas, depende dessas águas para sobreviver. Sem os oceanos, o clima mudaria drasticamente, afetando as condições meteorológicas e a vida na Terra. Portanto, quando você olhar para as ondas, lembre-se de que sob essas águas existe um mundo esperando para ser descoberto, cheio de maravilhas e histórias que ainda precisam ser contadas. Muitos não sabem, mas os cães podem sentir o tempo. Essa habilidade incrível está ligada ao olfato extraordinário deles, que é milhares de vezes mais sensível que o dos humanos. Quando um cão cheira seu dono, ele não apenas percebe o cheiro, ele também nota pequenas mudanças na intensidade desse cheiro. Com o tempo, à medida que os donos vão e vêm, os cães aprendem a associar essas mudanças com ações rotineiras, como a hora de comer ou passear. Imagine como seu cão o recebe em casa, abanando o rabo, como se soubesse exatamente quanto tempo você ficou fora. Essa capacidade impressionante vai além do simples reconhecimento. Eles podem até sentir suas emoções através das substâncias químicas no seu suor. Então, da próxima vez que você achar que seu amigo peludo está apenas brincando, lembre-se de que ele pode estar rastreando o tempo à sua maneira. É verdade que alguns gatos têm dedos a mais? Sim, é verdade. Gatos polidátilos, conhecidos por terem mais dedos do que o normal, apresentam uma mutação genética interessante. Enquanto a maioria dos gatos tem 18 dedos, 5 nas patas dianteiras e 4 nas patas traseiras. Os gatos polidáctilos podem ter de 6 a 8 dedos apenas nas patas dianteiras. Essa característica incomum não é apenas uma aparência divertida, ela realmente melhora a agilidade e a pegada deles, permitindo que se movam com mais destreza no ambiente. Muitas pessoas lembram do famoso escritor Ernest Hemingway ao falar desses gatos incríveis, já que ele era conhecido por resgatar e cuidar deles em sua casa em Key West. Seja subindo em cercas ou pulando em brinquedos, os gatos polidáctilos trazem um charme único e uma impressionante habilidade física para suas travessuras felinas. Que legal, não é? Vamos revelar a verdade sobre a incrível densidade do ósmio.
O ósmio é um metal fascinante, conhecido como o elemento natural mais denso da Terra, com o número atômico 76. Esse metal brilhante e azul esbranquiçado possui propriedades únicas que o diferenciam de outros elementos na tabela periódica. Sua densidade é tão alta que até mesmo um pequeno cubo de ósmio pode pesar mais do que uma bola de boliche pesada. Esse peso impressionante se deve aos átomos compactamente empacotados em sua estrutura. Devido a essas características únicas, o ósmio é frequentemente utilizado em aplicações especializadas, como penas de canetas, contatos elétricos e até em alguns dispositivos médicos. Sua notável densidade também o torna uma escolha segura para certas condições, pois é menos suscetível a danos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o ósmio, lembre-se de quão pesado é esse pequeno elemento. Você já pensou que algo poderia ser tão denso? Algumas pessoas criativas elevaram os pedidos de casamento a um novo nível, usando jukeboxes. Esse método único envolve programar o jukebox para tocar uma série de músicas românticas antes de fazer a grande pergunta. Imagine a cena: a suave luz do jukebox, o nostálgico chiado do vinil, e então a canção de amor perfeita preenche o ar, enquanto quem propõe se prepara para perguntar ao parceiro sobre o casamento. Essa combinação deliciosa de surpresa e emoção torna o momento inesquecível. Essa abordagem original não só provoca sentimentos, mas também traz de volta boas lembranças ligadas a melodias favoritas. Seja uma balada clássica ou um sucesso moderno, a música tem um poder incrível de conectar as pessoas. Então, da próxima vez que você pensar em fazer um pedido, por que não deixar o jukebox contar a sua história de amor? Imagine controlar sua casa com um toque. O dispositivo inteligente Amazon Echo Hub torna isso possível. Ele traz um novo nível de conforto para a automação residencial, permitindo gerenciar facilmente a iluminação, fechaduras e termostatos. Imagine entrar em um cômodo e simplesmente tocar na tela para diminuir a luz ou fechar a porta, sem precisar procurar as chaves. O Echo Hub se conecta facilmente a vários dispositivos compatíveis, criando um sistema de controle centralizado ao seu alcance. Você também pode programar horários, como aquecer a casa antes de chegar ou desligar as luzes ao sair. E isso não só é prático, mas também ajuda a economizar energia e aumenta a segurança. À medida que a tecnologia avança, dispositivos como o Amazon Echo Hub tornam a vida mais inteligente e simples, pronto para transformar seu espaço com este gadget inovador. Acredite ou não, Steve Jobs deixou um legado na Apple. Ele não foi apenas um dos fundadores da Apple. Ele se tornou o coração e a alma da empresa. Sua visão transformou uma simples startup em um gigante da tecnologia. No final da década de 1970, Jobs e sua equipe lançaram o Apple II, um computador pessoal que trouxe tecnologia para as pessoas comuns. Nos anos 1980, ele surpreendeu novamente com o Macintosh, que tinha uma interface amigável e mudou nossa forma de interagir com os computadores. Contudo, após altos e baixos, Jobs foi demitido em 1985, mas voltou 10 anos depois para ajudar a Apple em um momento difícil. Com uma incrível determinação, ele lançou produtos revolucionários como o iMac e o iPod, mas a verdadeira sensação ainda estava por vir. Suas inovações incessantes levaram ao surgimento do iPhone em 2007, um dispositivo que não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia. A abordagem única de Jobs ao design e a experiência do usuário deixou uma marca indelével em nosso mundo. Você consegue imaginar como seria o setor de tecnologia hoje sem sua influência? Incrível, mas é verdade. Doadores de sangue recebem mensagens. Na Suécia, existe uma prática única que muda muito a situação para os doadores de sangue. Quando alguém doa sangue, recebe uma mensagem informando que sua doação foi usada para salvar uma vida. Esse gesto simples cria uma forte conexão entre doadores e receptores, transformando uma ideia abstrata em uma experiência real e emocionante. Sabendo que sua doação ajudou diretamente um paciente, os doadores sentem gratidão e responsabilidade, o que os motiva a voltar para novas doações. Essa abordagem inovadora não só melhora a moral dos doadores, mas também aumenta o envolvimento na comunidade. Ao informar os doadores, a Suécia encontrou uma maneira de fortalecer os laços e manter um estoque estável de sangue, garantindo que os hospitais tenham tudo o que precisam para ajudar pacientes em situações críticas. É inspirador pensar que uma simples mensagem pode ter um impacto tão grande.
Divirta-se testando seus conhecimentos com os amigos. Assistir a vídeos é sempre mais agradável quando podemos compartilhar nossas impressões. Este texto convida os espectadores a não apenas aproveitar o conteúdo, mas também a dividir a alegria. Ao convidar amigos que também gostam de testar seus conhecimentos, você cria oportunidades para discussões animadas e competições amigáveis. Imagine assistir a quizzes ou quebra-cabeças e, em seguida, se reunir com os amigos para descobrir quem sabe mais. Essa interação não só fortalece a amizade, mas também ajuda no aprendizado de forma descontraída. Então, por que não reunir alguns amigos, compartilhar um vídeo interessante e ver quem responde melhor as perguntas? E isso se tornará uma maneira memorável de se aproximar, descobrindo novos fatos e ideias juntos, enquanto provoca risadas e alegria no processo. Sim, é verdade. Apresentamos a gelatina vidro quebrado, uma deliciosa sobremesa russa, onde pedaços coloridos de gelatina ganham vida em uma base gelatinosa transparente. Essa sobremesa atraente lembra um lindo vitral, transformando-se em uma iguaria e uma obra de arte. As cores vibrantes da gelatina criam um mosaico divertido, perfeito para impressionar os convidados em festas ou celebrações familiares. Cada pedaço é uma surpresa, oferecendo uma mistura divertida de sabores e texturas que tornam cada mordida emocionante. A gelatina vidro quebrado é frequentemente servida em eventos especiais na Rússia, desde aniversários até feriados, adicionando um toque de criatividade às sobremesas tradicionais. Ela não só parece impressionante, mas também tem um sabor incrível. Imagine saborear sabores frutados enquanto experimenta a sensação única de uma gelatina que parece uma janela de vidro colorido. Você não gostaria de experimentar essa iguaria mágica? Você sabia que os lagostas têm 2 tipos de pinças? Esses seres incríveis possuem uma pinça grande, chamada de pinça esmagadora, que é feita para quebrar as conchas duras de suas presas. Imagine uma mini broca lidando com moluscos ou caranguejos. Por outro lado, a pinça menor, conhecida por suas bordas serrilhadas, tem um papel importante em rasgar a carne, facilitando a alimentação das lagostas. Essa adaptação inteligente permite que as lagostas sejam predadores eficazes em seu habitat subaquático. Cada pinça tem uma função única, mostrando como a evolução adaptou sua anatomia para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que não é apenas uma iguaria do mar. É um predador bem equipado com ferramentas especializadas para viver no oceano. Você consegue lembrar de outros animais com adaptações tão incríveis? E se eu te disser que os peixes dourados podem viver por décadas? O peixe dourado mais velho conhecido, chamado Tish, estabeleceu um impressionante recorde ao viver até os 43 anos. Tish pertencia à família Hand no Reino Unido, que cuidou de seu amigo nadador até sua morte em 1999. Essa longevidade incomum garantiu a Tish um lugar no livro dos recordes Guinness, como o peixe dourado mais velho. A maioria dos peixes dourados de estimação vive apenas cerca de 10 a 15 anos. Então, a incrível longevidade de Tish realmente merece admiração. O cuidado adequado e as condições certas podem influenciar significativamente a vida de um peixe dourado, incluindo fatores como o tamanho do aquário, a qualidade da água e a alimentação. A história de Tish nos lembra que, com as condições e cuidados certos, até mesmo pequenos animais de estimação podem nos surpreender com sua longevidade. Quem diria que um simples peixe dourado poderia entrar para a história dessa maneira? Por que os cirurgiões romanos ignoravam os gritos de dor? Na Roma antiga, os médicos tinham uma abordagem única para a cirurgia, que consistia em não prestar atenção aos gritos de seus pacientes. Os cirurgiões eram ensinados a se concentrar nos aspectos técnicos de seu trabalho, em vez de se preocupar com o sofrimento dos pacientes. Isso se devia, em parte, ao conhecimento médico limitado da época e à falta de métodos eficazes de anestesia. As operações frequentemente eram realizadas sem anestesia, e os gritos e gemidos eram comuns. Ao treinar-se para ignorar esses sons, os cirurgiões podiam se concentrar em realizar as operações o mais rápido e eficaz possível. Essa abordagem reflete a dura realidade da medicina antiga e mostra o quanto avançamos na compreensão da dor e no cuidado com os pacientes hoje. Imagine como eram as operações naquela época, sem os modernos métodos de anestesia. Vamos revelar a verdade sobre o ano sem verão.
Em 1816, uma poderosa erupção vulcânica na Indonésia lançou uma nuvem de cinzas que bloqueou a luz do sol, causando mudanças drásticas no clima em todo o mundo. Esse fenômeno, conhecido como Ano Sem Verão, resultou em nevadas em junho e geadas em julho, dificultando a vida dos agricultores, que dependiam da estação de crescimento. O clima incomum levou a colheitas ruins e a uma grave escassez de alimentos, mergulhando as comunidades em fome e desespero. Nesse cenário sombrio, a jovem Mary Shelley encontrou inspiração para seu famoso romance, Frankenstein. A atmosfera aterrorizante de incerteza e escuridão ao seu redor desempenhou um papel importante na formação de suas ideias sobre criação e humanidade. Este ano crucial nos lembra que a força da natureza pode impactar profundamente a vida humana, inspirando a criatividade, mesmo nas condições mais difíceis. O que podemos aprender com esse momento histórico incomum? Você consegue imaginar que as maçãs podem ter vários meses? Muitas pessoas colhem maçãs achando que elas foram recém-colhidas da árvore, mas na verdade é bem diferente. Quando essas maçãs vermelhas ou verdes brilhantes chegam às prateleiras dos supermercados, elas podem ficar lá por meses. Para manter as maçãs frescas por mais tempo, os agricultores usam diferentes métodos de armazenamento, como o controle da atmosfera, que reduz o nível de oxigênio ao redor das frutas e desacelera seu amadurecimento. Isso significa que as maçãs que você come no inverno podem ter sido colhidas no outono ou até antes. Embora esses métodos ajudem a reduzir o desperdício de alimentos, eles também questionam nossas ideias sobre o que significa fresco. Então, por que não visitar feiras de agricultores locais ou programas de apoio à agricultura local, CSA, para encontrar maçãs que foram colhidas apenas alguns dias antes? Você pode descobrir sabores e texturas que não se comparam às maçãs do supermercado. Você sabia que as bananas são o produto mais vendido no Walmart? Essa fruta querida é popular não só pelo sabor, mas também pela acessibilidade, benefícios e praticidade. Todos os dias, consumidores em todo o país escolhem bananas, tornando-as um item essencial nas lojas. Com sua casca amarela brilhante e facilidade de descascar, as bananas são um lanche rápido e rico em nutrientes como potássio e vitamina C. O Walmart vende milhões de bananas toda semana, garantindo que esse produto esteja disponível para famílias que buscam uma alimentação saudável. A versatilidade das bananas as torna perfeitas para café da manhã, almoço ou até sobremesas em smoothies e assados. Não é surpresa que elas esgotem rapidamente. Com o aumento de pessoas preocupadas com a saúde, as bananas continuam populares, mostrando que às vezes os produtos mais simples podem ser os mais amados. Você adicionou bananas à sua lista de compras esta semana? Por que a Vitória régia nos impressiona? Essa impressionante planta aquática, que vive na bacia do rio Amazonas, é a maior do mundo. Suas enormes folhas podem chegar a 3 metros de diâmetro, criando um espetáculo incrível quando flutuam na água. Surpreendentemente, essas folhas gigantes podem suportar o peso de uma criança pequena, desde que a carga esteja bem distribuída para evitar que afunde. No entanto, para que essas folhas enormes não se dobrem, muitas vezes colocam-se tábuas de madeira embaixo delas. Essa adaptação incrível permite que a Vitória régia prospere em seu habitat natural e mostra a genialidade da natureza. A Vitória régia não é apenas um elemento bonito da Amazônia, é um exemplo notável de como as plantas podem evoluir e se adaptar ao ambiente. Você já a viu ao vivo? O que é surpreendente sobre alucinações? Diferentes substâncias podem causar essas experiências incomuns, alterando nossa percepção. Medicamentos como os usados para a doença de Parkinson podem provocar alucinações vívidas em doses altas. Imagine ver coisas que na verdade não existem, apenas por causa de um remédio. Existem também substâncias alucinógenas, como os cogumelos com psilocibina, conhecidos por sua capacidade de mudar profundamente a percepção e as emoções. Mas isso não é tudo. Até alguns alimentos e bebidas comuns podem causar leves distorções na percepção. Por exemplo, alimentos ricos em triptofano, como o peru, ou com altos níveis de histamina, podem mudar inesperadamente nossa percepção do mundo ao nosso redor. Essa conexão fascinante entre a química do cérebro e nossas experiências mostra o quão complexa é a nossa realidade. Então, da próxima vez que você experimentar algo diferente ou notar algo estranho, talvez não seja apenas sua imaginação.
Vamos descobrir a verdade sobre as montanhas mais altas do Alasca. Você sabia que o Alasca abriga as 10 montanhas mais altas dos Estados Unidos? No topo dessa lista majestosa está o Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley. Ele se eleva a impressionantes 6.190 metros acima do nível do mar, sendo não apenas a montanha mais alta do Zikai, mas também a mais alta da América do Norte. Este incrível pico é cercado por paisagens deslumbrantes e faz parte do vasto Parque Nacional Denali, onde aventureiros e amantes da natureza vão para admirar sua beleza. O nome Denali, na língua dos nativos Koyukon, significa alta, destacando seu status majestoso. Seja você um caminhante, um alpinista ou apenas alguém que aprecia a vista, Denali e suas montanhas vizinhas encantam todos que as veem. Você está pronto para explorar esses gigantes da natureza? Um fato interessante sobre as leis de domingo do Alabama. No Alabama, ainda existem regras surpreendentes do passado. É proibido atirar, caçar, jogar cartas ou participar de corridas aos domingos. E as multas variam de 10 a 100 dólares. Essas leis, conhecidas como Leis Azuis, foram criadas para proteger o domingo como um dia de descanso e adoração. Antigamente, muitas comunidades seguiam rigorosamente as regras de trabalho e lazer para manter a moral. Embora a aplicação dessas leis tenha diminuído com o tempo, elas ainda nos lembram das tentativas de moldar valores sociais. Imagine viver em um lugar onde jogar cartas ou caçar no domingo pode resultar em uma multa pesada. Essas regras incomuns nos fazem refletir sobre como as normas sociais mudam ao longo do tempo. Hoje, quando muitas pessoas desfrutam de seus domingos livremente, essas leis servem como um lembrete de uma época em que os códigos sociais influenciavam fortemente a vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você pensar em como os domingos são relaxados agora, lembre-se de que as pessoas no Alabama tinham uma perspectiva bem diferente não faz muito tempo. Você sabia que as moscas conseguem escapar rapidamente? Quando uma mosca sente perigo, ela não apenas voa para cima, como muitos pensam. Em vez disso, ela pula para trás. Esse jeito inesperado de se salvar ajuda a evitar predadores e torna difícil pegá-las. As moscas têm reflexos incrivelmente rápidos e conseguem perceber movimentos mais rápido do que nós. Esse salto para trás permite que elas escapem rapidamente das ameaças, muitas vezes nos deixando batendo as mãos no ar sem sucesso. Essa habilidade não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também intriga os cientistas que estudam sua mecânica de voo única. Ao entender como as moscas se movem, os pesquisadores podem se inspirar para criar novas tecnologias e robótica. Então, da próxima vez que você ver uma mosca, lembre-se de que ela tem truques impressionantes na manga. O que você acha que esse conhecimento pode nos ajudar no dia a dia? Difícil de acreditar, mas o divórcio é proibido nas Filipinas. Neste arquipélago, casais que enfrentam casamentos infelizes não podem simplesmente se divorciar. Em vez disso, eles precisam passar por processos legais complicados, como anulação do casamento ou separação legal, que não oferecem uma solução definitiva. A anulação afirma que o casamento nunca foi válido, enquanto a separação legal significa que os casais permanecem casados, mas vivem separados e podem dividir seus bens. Essa situação legal gerou intensos debates entre os filipinos. Muitos veem isso como uma violação da liberdade pessoal e dos direitos, especialmente em casos de violência e traição. Por outro lado, alguns defendem essas leis, alegando que elas preservam valores culturais e religiosos. À medida que a sociedade evolui, a questão permanece em aberto. As Filipinas devem reconsiderar sua posição sobre o divórcio ou permanecer fiéis às tradições. As vozes de ambos os lados estão se tornando mais altas, levando a uma conversa importante sobre amor, família e liberdade. As flores de poinsettia são conhecidas por suas vibrantes cores vermelhas, mas você sabia que na natureza elas podem crescer até 3,5 metros de altura? Exatamente! Essas plantas incríveis não são apenas decorações temporárias para festas, são verdadeiros gigantes botânicos. Com folhas que podem chegar a 20 centímetros de largura, seu tamanho impressionante se destaca em qualquer paisagem. Originárias de climas quentes, as poinsettias prosperam em locais ensolarados e precisam de solo bem drenado para se desenvolverem. Curiosamente, elas não são apenas bonitas. Essas plantas desempenham um papel importante nos ecossistemas, atraindo polinizadores como abelhas e borboletas. Seja em jardins ou na decoração de festas, sua beleza e tamanho deixam uma impressão duradoura. Você já as viu na natureza? Você já se perguntou por que aparecem mãos gigantes no deserto?
No deserto do Atacama, no Chile, uma enorme escultura de uma mão humana se ergue das areias douradas, criando uma vista surreal que chama a atenção de todos os visitantes. Essa impressionante obra de arte, conhecida como Mano del Desierto, tem mais de 11 metros de altura e provoca uma onda de emoções e reflexões. A mão, criada em 1992 pelo escultor Mário Irarrázaval, não tem prédios ou estruturas ao redor, o que lhe confere uma presença fantasmagórica. Quando os turistas vão a esse lugar para tirar selfies e fotos, muitas vezes se questionam sobre questões mais profundas da existência, conexão e a natureza efêmera da arte. Porque buscamos capturar esses momentos em fotos? É a beleza do espetáculo, a estranheza do ambiente ou talvez o desejo de documentar nossas viagens. A mão é um lembrete vívido da criatividade humana em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Você já ouviu as rimas rápidas do Eminem em Rap God? Essa música icônica quebrou o recorde de palavras em um hit, com mais de 1.500 palavras em pouco mais de 6 minutos. Imagine só, Eminem entrega algumas linhas com uma velocidade impressionante, mais de 6 palavras por segundo, mostrando não apenas suas habilidades verbais excepcionais, mas também a complexidade e profundidade de sua música. Rap God não é apenas uma exibição de velocidade, também possui muitas rimas complexas, jogos de palavras inteligentes e temas multilayer que ressoam com os ouvintes. Na canção, ele reflete liricamente sobre sua jornada na indústria musical, sua influência e os desafios que enfrentou. Essa faixa gerou discussões sobre o rap como forma de arte e inspirou muitos artistas iniciantes a expandirem seus limites. A capacidade de Eminem de pronunciar tantas palavras rapidamente, mantendo o ritmo e o fluxo, é simplesmente impressionante. Como ele conseguiu alcançar esse resultado incrível e o que isso significa para o futuro da música rap. Você já ouviu falar do Dia Nacional do Sono na Finlândia? Essa festa única acontece todo ano e celebra nosso amor pelo sono. Neste dia divertido, todos tentam dormir o máximo possível, e o último a acordar enfrenta uma punição engraçada. Amigos e família o provocam de forma divertida. Imagine a empolgação e a competição entre amigos e parentes, enquanto eles criam estratégias para ficar mais tempo debaixo do cobertor. Não é apenas uma competição leve, ela destaca a importância do descanso e do bem-estar na Finlândia. Dormir é uma parte essencial da vida de todos, ajudando a recuperar as energias do corpo e da mente. Ao celebrar esse dia especial, os finlandeses nos lembram que é normal fazer uma pausa, relaxar e, acima de tudo, ter uma boa noite de sono. Então, da próxima vez que você apertar o botão de repetição, lembre-se de que na Finlândia, tirar uma soneca pode significar ganhar o título de campeão da preguiça. Quem não gostaria de ser reconhecido assim? Prepare-se para conhecer Abby, a famosa cachorrinha. Aos 16 anos, Abby se aposentou oficialmente após seu papel no blockbuster Eu Sou a Lenda. Muitos fãs a lembram como a corajosa companheira do personagem de Will Smith no filme pós-apocalíptico. Embora seus dias emocionantes no set de filmagem tenham terminado, Abby agora desfruta de uma vida tranquila, cheia de amor, brincadeiras e todos os petiscos que pode ganhar. Cães mais velhos frequentemente encontram alegria em atividades cotidianas que podem parecer comuns, mas para eles são importantes, conforto e amizade. A história de Abby é um tocante lembrete da conexão entre pets e seus donos, e de como eles podem prosperar mesmo após o fim de uma carreira ativa. Cães como Abby não apenas nos entretêm, mas também nos ensinam sobre lealdade, resiliência e as alegrias simples da vida. Então estejam eles na tela grande ou descansando em casa, nossos amigos peludos sempre têm um lugar especial em nossos corações. O que você acha da transição de Abby de estrela de Hollywood para pet querido? Prepare-se para se surpreender com os búfalos d'água selvagens. Esse animal incrível, também conhecido como búfalo asiático selvagem, possui os chifres mais longos entre todos os bovinos, chegando a medir até 3 metros. Esses impressionantes chifres não são apenas para a beleza, eles desempenham um papel importante na vida do búfalo. Durante as brigas por domínio ou direitos de acasalamento, os machos usam seus enormes chifres para lutar contra os rivais. O búfalo d'água selvagem vive em planícies alagadas e florestas da Ásia, onde se adaptou a condições desafiadoras. Ao contrário das vacas domésticas, que são frequentemente criadas por características específicas, o búfalo d'água selvagem continua a ser um símbolo de força e resistência na natureza.
Infelizmente, essas magníficas criaturas estão ameaçadas pela perda de habitat e pela caça ilegal, tornando os esforços de conservação essenciais. Proteger seus habitats garante que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis e seus chifres impressionantes. A natureza não é maravilhosa? O que há de surpreendente na rodovia do Colorado? O estado fez mudanças inesperadas nas suas medições rodoviárias, alterando os primeiros 420 quilômetros de suas estradas para 419,99 quilômetros. Essa pequena mudança pode parecer insignificante à primeira vista, mas reflete um cuidado com a precisão das placas de sinalização. Porque essa mudança aconteceu? Tudo se resume à busca pela exatidão. A leve correção nas marcações de quilômetros permite que o Colorado forneça informações mais precisas aos motoristas que viajam por rotas cênicas. Medidas exatas ajudam no planejamento do tempo de viagem e do consumo de combustível, tornando a viagem mais confortável para todos. Além disso, essa mudança demonstra como até pequenas correções podem ter um grande impacto na segurança nas estradas e na navegação. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pelas belas rodovias do Colorado, lembre-se desse pequeno fato. Sua viagem é guiada por medições que buscam a perfeição. Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? Prepare-se para se surpreender com a incrível longevidade dos morcegos. Você sabia que os morcegos podem viver até 40 anos? Isso é muito tempo para esses pequenos mamíferos. Na verdade, se compararmos a longevidade com o tamanho, apenas 19 espécies de mamíferos vivem mais do que os humanos, e 18 delas são morcegos. Essa durabilidade impressionante desafia a ideia comum de que os animais pequenos geralmente têm vidas curtas. Graças à sua biologia única, os cientistas buscam estudar os morcegos para entender os segredos do seu envelhecimento e sua notável resistência a doenças. Esses conhecimentos podem abrir caminho para avanços médicos que um dia podem beneficiar também os humanos. Imagine o que podemos aprender com essas maravilhas voadoras. Com sua longa vida, os morcegos guardam chaves para mistérios que podem revelar novas abordagens para a saúde e longevidade de todas as espécies, inclusive a nossa. Não é incrível que estudar essas criaturas possa nos ajudar a viver mais e com mais saúde? Descubra a incrível trajetória de Charles Curtis. Charles Curtis, que foi presidente da Universidade de Harvard, teve um papel importante na história americana em tempos turbulentos, especialmente durante a Guerra Civil. Nascido em Ohio em 1862, Curtis dedicou sua vida à educação e à liderança. Sua presidência em Harvard começou em meados do século XX, quando a sociedade e o ambiente acadêmico passavam por rápidas mudanças. Sua visão era tornar o ensino superior acessível a mais estudantes, promovendo diversidade e inovação na universidade. Além disso, a influência de Curtis ia além do campus, pois ele participou de discussões nacionais sobre educação, direitos civis e as responsabilidades das universidades em uma sociedade democrática. Ele era profundamente dedicado à ideia de construir um futuro melhor por meio do conhecimento e da compreensão. Como seu legado continua a impactar a educação hoje. É surpreendente que os oceanos absorvam dióxido de carbono. Desde o início da Revolução Industrial, nossos oceanos se tornaram um importante amortecedor para a atmosfera da Terra, absorvendo cerca de 30% a 40% do dióxido de carbono, CO2, emitido pelas atividades humanas. Esse processo é crucial para regular o clima do planeta, pois o excesso de CO2 pode levar ao aquecimento global e às mudanças climáticas.
Quando o CO2 entra no oceano, ele reage com a água, formando ácido carbônico, o que pode tornar os oceanos mais ácidos. Embora essa absorção ajude a retardar o aquecimento, também cria problemas para a vida marinha, afetando recifes de corais e moluscos, que têm dificuldade em sobreviver em condições ácidas. A capacidade dos oceanos de absorver CO2 destaca sua importância para manter um ecossistema equilibrado e um clima estável. No entanto, com o aumento das emissões humanas, a capacidade dos oceanos de absorver CO2 pode diminuir, o que representa sérios riscos tanto para o meio ambiente quanto para o nosso futuro. Como podemos proteger nossos oceanos e garantir que continuem desempenhando esse papel importante? Vamos revelar a verdade sobre o couro Shell Cordovan. Este material único vem do tecido conectivo na parte traseira do cavalo, tornando-se um tesouro raro no mundo do couro. Diferente do couro animal comum, o Shell Cordovan é conhecido por sua durabilidade excepcional e aparência magnífica. Calçados feitos desse couro possuem qualidades incríveis, como impermeabilidade e resistência a vincos, o que significa que mantém sua beleza por mais tempo. Além disso, exigem pouca manutenção. Na verdade, não é necessário polir para manter o brilho. A exclusividade do Shell Cordovan é destacada pelo fato de que apenas 2 grandes fábricas de couro no mundo o produzem, tornando-se uma aquisição valiosa para os amantes de calçados exigentes. Devido à sua resistência e aparência clássica, os calçados de Shell Cordovan podem durar a vida toda, oferecendo conforto e estilo. Não é surpreendente como algo tão bonito pode vir de uma fonte tão incomum? Porque La Paz se destaca entre outras cidades. La Paz, a capital da Bolívia, é conhecida como uma das cidades mais altas do mundo, situada a cerca de 3.600 metros, ou aproximadamente 1.800 pés, acima do nível do mar. Essa altura impressionante torna o lugar único para aventureiros e viajantes curiosos. O ar rarefeito em La Paz cria uma atmosfera especial, onde se pode apreciar paisagens dramáticas, uma cultura vibrante e vistas deslumbrantes das montanhas dos Andes. Devido à altitude, os visitantes podem sentir sintomas de mal da altitude, por isso é sempre bom descansar um pouco primeiro. As ruas da cidade estão cheias de mercados animados, festivais coloridos e uma arquitetura linda, que realmente mostram o patrimônio boliviano. Desde o emocionante Vale da Lua até o movimentado Mercado das Bruxas, La Paz oferece experiências inesquecíveis que a diferenciam de outras cidades. Você já se perguntou como é caminhar entre as nuvens? Prepare-se para se surpreender com a primeira corrida do ouro na América. Embora muitos acreditem que a Califórnia seja o berço da febre do ouro, na verdade, ela começou na Carolina do Norte. No início dos anos 1800, um jovem chamado Conrad Reed encontrou ouro em um riacho na fazenda da sua família. Essa descoberta gerou um interesse que atraiu milhares de garimpeiros para a região. A empolgação em torno do ouro não apenas transformou cidades, criando novos negócios e fortalecendo a economia, mas também mudou radicalmente o estilo de vida dos moradores locais. As pessoas deixaram suas fazendas, formando comunidades barulhentas, cheias de mineradores e comerciantes. Embora a descoberta de ouro na Carolina do Norte tenha sido ofuscada pela famosa corrida do ouro na Califórnia alguns anos depois, ela abriu caminho para o amor da América por tesouros dourados. Você consegue imaginar como a história poderia ter mudado se a Carolina do Norte tivesse permanecido no centro das atenções? Você sabia que a rainha Elizabeth I adorava cosméticos perigosos? As lágrimas venezianas eram um produto popular para clarear a pele durante seu reinado, feito de uma mistura perigosa de chumbo branco e vinagre. Muitas mulheres da época buscavam uma pele lisa e clara, como símbolo de beleza e status social. A rainha Elizabeth era famosa por sua aparência, inspirando muitas outras a seguirem seu exemplo. No entanto, a atração brilhante das lágrimas venezianas tinha seu preço. O chumbo branco, embora clareasse a pele de forma eficaz, era tóxico e envenenava lentamente todos que o usavam regularmente. Com o tempo, isso causava sérios problemas de pele, levando a rachaduras dolorosas e descamação. Apesar de seus benefícios estéticos, muitas mulheres sofriam de graves problemas de saúde devido a essa obsessão mortal. Este fato histórico nos lembra que, às vezes, a busca pela beleza pode ter consequências chocantes. O que você acha que as pessoas hoje diriam sobre o uso de produtos tão arriscados para a beleza? É verdade que os dedos dos pés têm um número diferente de ossos. A maioria dos dedos dos pés tem 3 ossos, mas o dedão é especial.
Ele tem apenas 2 ossos. Essa diferença não é apenas um fato curioso. Ela é importante para como ficamos em pé e andamos. O dedão, ou hallux, ajuda a manter a estabilidade e o equilíbrio quando estamos em pé, facilitando a caminhada, a corrida e até os saltos. Sua estrutura única permite um impulso forte ao andar, o que ajuda a avançar mais. Se você já tropeçou e perdeu o equilíbrio, sabe como o dedão é importante. Então, da próxima vez que olhar para seus pés, lembre-se de que esses pequenos ossos são essenciais para sua mobilidade e atividades diárias. Não é incrível? Você não vai acreditar no que aconteceu na Batalha de Salamina. Essa batalha naval histórica durante as guerras persas, em 480 a.C., foi um ponto de virada para os gregos na luta contra o poderoso Império Persa. Apesar da desvantagem numérica, os gregos usaram seu conhecimento das águas locais para enganar a frota persa maior. A estratégia impressionante permitiu que os gregos aproveitassem os estreitos canais de Salamina, onde os enormes navios persas tiveram dificuldades para manobrar. Como resultado, eles afundaram cerca de 300 embarcações persas, perdendo apenas cerca de 40 das suas. Essa batalha não é apenas uma história de bravura. Ela mostra como o conhecimento geográfico pode mudar o rumo da guerra. Graças a táticas habilidosas e ao trabalho em equipe, os gregos desferiram um golpe significativo nas ambições persas na região, preparando o terreno para futuras vitórias. Então, que lições podemos aprender desse momento histórico incrível? Você consegue imaginar um coelho gigante em Paris? Lepus, uma impressionante escultura do artista francês César Baldacchini, se ergue no bairro de La Défense, alcançando 12 metros de altura e pesando 18 toneladas. Esta incrível obra em bronze reflete a visão artística e a originalidade de Baldacchini. Alto entre a arquitetura moderna, Lepus não é apenas grande, é uma declaração ousada no coração de Paris. O enorme coelho desperta curiosidade e admiração tanto nos moradores quanto nos turistas, mostrando como a arte pode assumir formas inesperadas. Muitos param para admirar seus detalhes elaborados, que refletem o estilo único e a abordagem cuidadosa de Baldacchini. É surpreendente como a escultura do coelho pode inspirar conversas sobre arte, natureza e cultura. Ao passear pela movimentada La Défense, Lepus serve como um lembrete divertido de que a arte pode nos surpreender, transformando o comum em algo extraordinário. Você já viu uma obra de arte tão grandiosa que chama a atenção e acende a imaginação? Incrível, mas os animais podem descansar em pé. Essa habilidade única é uma adaptação inteligente para a sobrevivência, observada em vários herbívoros. Por exemplo, criaturas como cavalos e cervos conseguem cochilar em pé, graças a um mecanismo especial em suas patas. Isso os mantém prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Imagine um cavalo pastando tranquilamente, mas assim que percebe um predador, sai correndo instantaneamente. Essa adaptação se desenvolveu ao longo de muitas gerações, ajudando esses animais a sobreviver na natureza, onde há ameaças. A capacidade de cochilar sem deitar permite que economizem energia e fiquem alertas. Essa característica incrível é um poderoso lembrete da genialidade da natureza em se adaptar aos desafios e perigos. Então, da próxima vez que você ver um animal herbívoro, pense em como sua habilidade de descansar em pé não é apenas uma curiosidade, mas uma parte importante de sua estratégia de sobrevivência. Imagine fazendas solares em forma de pandas na China. A China está investindo 3 bilhões de dólares na criação dessas adoráveis fazendas solares, que parecem gigantescos pandas. Este projeto inovador visa atrair os jovens para a importante questão da energia renovável. Diante das mudanças climáticas, a China entende a necessidade de inspirar a próxima geração. Essas fazendas solares, em forma de pandas, não só produzirão energia limpa, mas também serão uma maneira divertida e memorável de promover a sustentabilidade. Imagine passear por um parque cheio de painéis solares que se parecem com pandas fofos, aumentando a conscientização sobre iniciativas verdes. O objetivo é despertar o interesse dos jovens e incentivá-los a participar dos esforços em energia renovável. A educação sobre fontes alternativas de energia é crucial para o futuro, e essa abordagem criativa pode tornar o aprendizado sobre energia solar mais envolvente e acessível. Como parte de uma estratégia mais ampla de transição para uma energia sustentável, as fazendas de pandas na China podem ser um estímulo divertido para os jovens considerarem uma carreira na economia verde.
Quem não gostaria de apoiar uma ideia tão divertida, mas significativa? Você não vai acreditar quanto papel higiênico precisamos. Todos os dias, impressionantes 27 mil árvores são cortadas para atender a nossa demanda global por papel higiênico. Isso é o suficiente para cobrir 2.000 grandes campos de futebol em um ano. O principal ingrediente da maioria dos papéis higiênicos é a celulose de madeira, e com o aumento da população, a necessidade desse produto essencial também cresce. As empresas muitas vezes priorizam o lucro em detrimento da sustentabilidade, resultando em desmatamento em massa. Embora muitos pensem que a reciclagem de papel pode reduzir esse impacto, apenas uma pequena parte do papel higiênico é feita de materiais reciclados. Felizmente, algumas marcas estão começando a usar bambu ou papel reciclado, ajudando a preservar as árvores e reduzir o desperdício. Portanto, da próxima vez que você comprar papel higiênico, considere escolher opções ecológicas. E se todos nós fizermos uma pequena mudança para um grande efeito? Você ficará surpreso ao descobrir que os eclipses solares revelam segredos. A coroa do Sol, geralmente oculta pelo seu brilho, se torna visível durante um eclipse solar. Esse fenômeno fascinante permite que os cientistas estudem as camadas externas do Sol e compreendam a atividade solar, como as ejeções de massa coronal e as explosões solares. Esses eventos podem enviar rajadas de energia para o espaço, afetando satélites e até mesmo as redes elétricas na Terra. Ao longo da história, os eclipses solares têm fascinado as pessoas, possuindo grande significado cultural e científico. Civilizações antigas, como os babilônios, observavam esses eventos de perto, usando-os para prever acontecimentos importantes, especialmente relacionados ao poder real. Eles acreditavam que um eclipse poderia sinalizar uma mudança de poder ou mensagens divinas. Hoje, os astrônomos ainda encontram valor na observação dos eclipses, pois cada um deles oferece oportunidades únicas para estudar nosso Sol e seu impacto em nosso planeta e além. E se eu disser que os grãos têm raízes divinas? A palavra grão vem do nome de Ceres, a deusa romana da agricultura e das colheitas. Ceres era muito venerada na Roma antiga, simbolizando a importância da agricultura e da produção de alimentos para a sobrevivência da sociedade. Isso significa que toda vez que você desfruta de um prato de grãos, você está indiretamente celebrando o legado dessa deusa. É incrível pensar em como a linguagem nos conecta à história. A palavra vem do latim cerealis, que se referia a tudo que estava relacionado a Ceres. Com o tempo passou a descrever os grãos, que são a base da nossa dieta, se transformando em nossos cafés da manhã favoritos. Hoje, os grãos não são apenas uma refeição rápida. Eles se tornaram uma parte importante de muitas culturas, com diversas variedades, desde os crocantes flocos de milho até a doce aveia. Então, quando você serve sua porção, pense em como seu café da manhã está ligado à antiga mitologia. Incrível, mas é verdade. Biff se parece com Trump. O icônico personagem Biff Tannen do clássico filme De Volta para o Futuro foi parcialmente inspirado em Donald Trump. Ambos têm personalidades barulhentas, ousadas e uma notável obsessão por riqueza. As ambições exageradas de Biff e seu jeito extravagante refletem características que muitos associam a Trump, especialmente nos anos 80, quando o filme foi lançado. Essa conexão não é por acaso. Ela serve como um comentário cultural, refletindo os valores e atitudes em relação à riqueza e ao poder na sociedade americana. Através das travessuras de Biff e seu caráter extravagante, os criadores do filme fizeram uma sátira à ganância que predominava na época, fazendo o público rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre as consequências de tais personalidades na vida real. Com que frequência vemos essas características em nosso mundo moderno? Você ficará surpreso com o comportamento curioso do gelo. Quando a água se congela em cubos de gelo, ela passa por uma transformação incrível. Ao contrário da maioria das substâncias que se contraem ao esfriar, a água se expande cerca de 9% ao se tornar gelo. Essa característica única está relacionada à disposição das moléculas de água. No estado líquido, as moléculas estão mais próximas umas das outras, mas ao congelar, elas formam uma estrutura mais espaçosa. É por isso que o gelo flutua na água. Essa expansão também tem consequências importantes na natureza. Por exemplo, permite que lagoas e lagos congelem de cima para baixo, criando uma camada isolante que protege a vida aquática embaixo. Então, da próxima vez que você fizer cubos de gelo para sua bebida,
Lembre-se de que esses tesouros congelados não estão apenas esfriando, eles mostram uma das características fascinantes da ciência. Você já explorou os Vedas e as epopeias? Os textos sagrados têm um papel especial no hinduísmo, guiando milhões de fiéis em suas crenças e práticas. Entre esses textos, os Vedas se destacam como um dos escritos mais antigos e reverenciados, criados há milhares de anos. Eles contêm muitos hinos, rituais e filosofias, formando a base espiritual do pensamento hindu. Junto com os Vedas, a Mahabharata e a Ramayana são narrativas épicas que contam histórias de heroísmo, dever e a vitória do bem sobre o mal. A Mahabharata, que inclui a venerada Bhagavad Gita, narra uma grande guerra e oferece lições profundas sobre vida, dever e devoção. Da mesma forma, a Ramayana relata as aventuras do Senhor Rama, destacando a retidão e a integridade moral. Esses textos não apenas fornecem orientações religiosas, mas também enriquecem as tradições culturais, inspirando arte, música, dança e literatura ao longo das gerações. O que você acha que essas histórias antigas influenciam a vida moderna dos hindus? No Yuhui, da China, tem uma habilidade extraordinária de ver no escuro total, como os animais com visão noturna natural. Sua visão é tão desenvolvida que mesmo após tentativas de médicos de cegá-lo, ele continuou a ler e escrever sem luz. Esse talento não é apenas um truque divertido. Ele mostra a complexidade e a resistência do corpo humano. Enquanto muitas pessoas têm dificuldades no escuro, os olhos de Nung parecem ter se adaptado de uma forma que surpreende cientistas e médicos. Isso levanta questões interessantes sobre como nossos corpos podem evoluir e reagir a desafios. Será que existem outras pessoas com talentos ocultos semelhantes? Ao explorar o mistério da visão, as habilidades de Nung podem abrir novos horizontes para pesquisas sobre a natureza humana e nossa compreensão da visão e percepção. Que outras habilidades incríveis podem ser descobertas? Você pode se surpreender. A língua Buzu está desaparecendo rapidamente. Em Camarões, a língua Buzu está sob uma ameaça real, pois apenas 3 pessoas falam esse idioma. Esse número tão pequeno coloca a língua à beira da extinção, tornando-a uma das mais raras do mundo. Todos os falantes são idosos, com um rico patrimônio cultural e histórico, que pode desaparecer com eles. As línguas não são apenas palavras, elas carregam tradições, histórias e uma visão única do mundo. Com a diminuição do número de pessoas capazes de transmitir sua língua, partes inteiras da cultura e identidade podem ser perdidas para sempre. O declínio da língua Buzu destaca um problema global, pois muitas línguas enfrentam destinos semelhantes devido à modernização e urbanização. Cada língua perdida diminui a diversidade da humanidade. Então, por que isso é importante para nós? Quando perdemos uma língua como a Buzu, perdemos uma perspectiva única sobre a vida, que enriquece a humanidade como um todo. Esforços para documentar e revitalizar essas línguas podem ajudar a preservar esses valiosos tesouros culturais para as futuras gerações. O que faz o Mauna Loa o maior vulcão da Terra? Este gigante, localizado na grande ilha do Hawaii, se destaca entre todos os outros, tanto em volume quanto em área. O Mauna Loa ocupa impressionantes 5.271 km², o que equivale a cerca da metade do tamanho de todo o estado do Hawaii. Mas não se trata apenas do tamanho, sua massa também é importante. Se medirmos a partir da base no fundo do oceano, o Mauna Loa se eleva a mais de 9.144 metros, muito além de seu pico visível, que está a cerca de 4.170 metros acima do nível do mar. É surpreendente que o Mauna Loa seja um vulcão escudo ativo, o que significa que se formou devido a fluxos de lava relativamente calmos, e não a erupções explosivas. Sua última erupção em 2022 nos lembra das forças dinâmicas que moldam nosso planeta. Visitantes podem caminhar por suas trilhas, tendo raras visões dessa maravilha natural, enquanto cientistas continuam a monitorar sua atividade para que possamos entender o comportamento deste enorme vulcão, que desempenha um papel tão importante na geologia e ecologia da Terra. Você não vai acreditar no que acontece com os filhotes de baleias azuis. Essas incríveis criaturinhas podem ganhar até 113 quilos por dia. Imagine ganhar peso todos os dias, como uma pessoa pequena. Essa é a realidade para os filhotes de baleias azuis nos primeiros meses de vida.
Eles nascem com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas. No entanto, ao se alimentarem do nutritivo leite materno, crescem a uma velocidade impressionante. As mães das baleias azuis produzem cerca de 190 litros de leite por dia, o que é essencial para o rápido crescimento de seus filhotes. Esse ganho de peso extraordinário ajuda-os a acumular a gordura necessária para sobreviver nas águas frias do oceano. Quando esses majestosos gigantes atingem 30 metros de comprimento, é incrível pensar na jornada impressionante que fizeram desde um começo tão pequeno. Como conseguem crescer tão rápido? Acredite ou não, mas um hotel está oferecendo um prêmio incrível. Para comemorar seu 125º aniversário, o famoso Hotel Roosevelt, em Nova Orleans, lançou um concurso emocionante. Um prêmio de $15 mil espera por quem conseguir devolver o objeto mais inusitado já roubado de suas luxuosas instalações. Imagine uma caça ao tesouro, onde o prêmio não é apenas em dinheiro, mas também uma estadia de 7 dias na suíte presidencial do hotel, com várias comodidades gratuitas. O Roosevelt tem uma rica história e já recebeu muitos hóspedes famosos ao longo dos anos, então não faltam histórias divertidas. Você tem alguma história maluca sobre algo que foi roubado durante o Mardi Gras? Ou um estoque secreto de souvenirs? Essa oportunidade inspira criatividade e nostalgia. Você vai cavar mais fundo em suas memórias ou até perguntar a familiares e amigos se eles já levaram algo realmente único deste lugar lendário. Um fato curioso sobre as galinhas da Geórgia. Neste estado do sul, existe uma lei estranha que proíbe as galinhas de atravessar a rua. Você pode estar sorrindo, se perguntando como surgiu uma lei assim. A curiosidade dessa lei muitas vezes provoca risadas, mas na verdade reflete uma época em que a agricultura era rigorosamente regulamentada e as leis sobre animais eram levadas muito a sério. No início do século XX, era importante proteger as galinhas do tráfego. A preocupação era que essas aves soltas pudessem causar acidentes e criar caos nas estradas. Embora essa lei possa parecer ultrapassada, ela serve como um lembrete divertido de como as regras locais às vezes refletem o espírito único do lugar. Imagine você dirigindo por uma estrada rural e vendo uma galinha hesitando, sem saber como atravessar sem quebrar a lei. É um momento engraçado e interessante da vida jurídica na Geórgia. Você já ouviu falar de outras leis estranhas no seu estado? Prepare-se para se surpreender com os testes de cosméticos em animais. Você sabia que a indústria de cosméticos nos EUA depende muito dos testes em animais? Todos os dias, milhões de mulheres americanas usam cerca de 12 produtos de higiene pessoal, incluindo maquiagem, loções e shampoos. No entanto, muitos desses produtos são testados em animais para garantir sua segurança, o que levanta sérias questões éticas. Embora os padrões de beleza frequentemente enfatizem as últimas tendências, eles podem entrar em conflito com o bem-estar dos animais que são testados. Essa prática gera preocupação, pois muitos acreditam que nossa busca pela beleza não deve custar a vida de seres vivos. Felizmente, existem métodos alternativos para testar a segurança dos cosméticos sem prejudicar os animais, e cada vez mais consumidores optam por produtos cruelty-free. Com o aumento da conscientização, a esperança é que a indústria encontre um melhor equilíbrio entre beleza e compaixão. O que você escolherá para sua rotina de beleza? A verdade é que ilhas pequenas prosperam. Santa Cruz del Islote é uma ilha incrível, escondida perto da Colômbia, e tem um segredo: é cheia de vida. Essa pequena ilha, menor que um campo de futebol, abriga milhares de pessoas. Imagine como é viver em um lugar tão pequeno. Os moradores aproveitam ao máximo seu espaço limitado, criando comunidades vibrantes com lojas, casas e locais de encontro. A ilha mostra um estilo de vida único, onde todos estão próximos uns dos outros. Apesar de seu tamanho reduzido, Santa Cruz del Islote possui sua própria cultura, ricas tradições e um espírito vibrante. A limitação de espaço faz com que os moradores busquem soluções inovadoras para habitação e recursos. Como eles conseguem acomodar tudo em uma área tão compacta? A resposta está na criatividade, na comunidade e na incansável vontade de viver. Esta pequena ilha é um verdadeiro testemunho da resiliência e adaptabilidade humana. Difícil de acreditar, mas Edison começou com $40 mil. Essa quantia impressionante surgiu quando o jovem Thomas Edison trabalhava com o inventor Samuel Laws, ajudando a desenvolver máquinas de telégrafo inovadoras.
É surpreendente que Edison tenha recebido $40 mil, uma fortuna na época, o que lhe permitiu dar um grande passo na carreira. Com esse dinheiro, ele fundou seu próprio laboratório de pesquisa, que mais tarde se tornou o local de invenções que mudaram o mundo, como a lâmpada elétrica. Além disso, Edison não trabalhou sozinho. Ele contratou 300 funcionários que desempenharam um papel importante no avanço das tecnologias. Esse investimento inicial beneficiou não apenas Edison, mas também transformou o cenário da inovação. Você consegue imaginar como seria nosso mundo sem suas contribuições revolucionárias depois? Sua jornada de jovem assistente a inventor de destaque começou com esse pagamento inesperado. Vamos revelar a verdade sobre o Toxoplasma gondii. Este pequeno parasita, que muitas vezes se esconde nas fezes de gatos, pode influenciar de maneira surpreendente o comportamento humano. Quando roedores são infectados, eles perdem o medo natural de gatos, o que ajuda o parasita a continuar seu ciclo de vida. Surpreendentemente, o Toxoplasma gondii não se limita apenas aos roedores. Ele também pode infectar humanos. Estudos mostram que pessoas com esse parasita tendem a correr mais riscos e podem ter uma maior probabilidade de desenvolver problemas mentais. Os cientistas ainda estão investigando os mecanismos exatos, mas parece que esse organismo discreto tem um grande impacto em nosso comportamento. Imagine como um pequeno microbe pode influenciar nossas escolhas. A conexão entre a caixa de areia dos gatos e a psicologia humana pode parecer estranha, mas mostra como as menores criaturas podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um gato, pense no que está escondido sob a superfície. Prepare-se para se surpreender com nossos genes bacterianos. Você sabia que os humanos têm cerca de 145 genes que na verdade vêm de bactérias, fungos e vírus? Esse fato incrível questiona a ideia de que os humanos são geneticamente superiores a outras formas de vida. Esses genes são vestígios de interações antigas de nossos ancestrais com micro-organismos, através de um processo chamado transferência horizontal de genes. Genes importantes foram adquiridos desses pequenos organismos, contribuindo para a nossa evolução. Por exemplo, alguns desses genes nos ajudam a combater doenças ou a digerir diferentes alimentos. Essa conexão fascinante destaca a complexa rede da vida na Terra, mostrando como compartilhamos nosso código genético com organismos que muitas vezes são invisíveis a olho nu. Então, da próxima vez que você pensar sobre o que nos torna humanos, lembre-se de que não estamos tão sozinhos. Temos uma parte do mundo microbiano dentro de nós. Você consegue acreditar em quão interconectados todos os seres vivos são? Você pode se chocar ao descobrir que a anorexia é fatal. A anorexia nervosa é considerada a doença mental mais letal, com até 20% dos afetados perdendo a vida. Essa estatística alarmante destaca as sérias consequências de um estado em que as pessoas sentem um medo intenso de ganhar peso ou se tornarem obesas. O impacto da fome no corpo é profundo, levando ao enfraquecimento dos órgãos, desaceleração do metabolismo e até problemas cardíacos. A ajuda precoce é fundamental para a recuperação, pois abordar rapidamente questões mentais e físicas pode melhorar significativamente os resultados. O apoio de familiares, amigos e profissionais pode ajudar as pessoas a restabelecerem uma relação saudável com a comida e com seus corpos. Compreender a gravidade da anorexia é crucial. Não se trata apenas de hábitos alimentares, mas de uma luta complexa com emoções e percepções. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades, buscar ajuda pode salvar vidas. Você sabia sobre o antigo mistério do gigante de Atacama? Este colossal geóglifo, localizado na impressionante deserto de Atacama, no Chile, tem uma impressionante extensão de 86 metros e é uma das mais notáveis obras de arte das civilizações antigas. Criada entre os séculos XI e XV, essa enorme figura representa um homem estilizado, demonstrando a incrível habilidade das culturas andinas, especialmente Tiwanaku e os Incas. Imagine como essas civilizações, sem tecnologias modernas, conseguiram projetar e esculpir uma figura tão grande na superfície do deserto. O gigante de Atacama continua a despertar o interesse de amantes da arqueologia e pesquisadores, levantando questões sobre seu propósito. Talvez tenha sido feito para ser visto de longe, como um marcador ou uma forma de comunicação, ou teve um significado religioso para as comunidades que o criaram. A durabilidade deste geoglifo em um dos lugares mais secos da Terra é um testemunho da criatividade humana e do patrimônio cultural.
Ao explorar os mistérios do deserto de Atacama, o gigante de Atacama serve como um poderoso lembrete do nosso passado antigo. Um estudo surpreendente revelou que um homem de 71 anos com sérias dificuldades auditivas se comunicava em linguagem de sinais até mesmo enquanto dormia. Isso demonstra a incrível capacidade do cérebro de processar habilidades adquiridas, mostrando que a linguagem de sinais não é apenas uma atividade de vigília, ela pode continuar no mundo dos sonhos. Os pesquisadores notaram que, durante o sono, ele às vezes usava gestos complexos, refletindo seu uso ativo da linguagem de sinais ao longo da vida. Essa descoberta sugere o quão profundamente enraizados estão nossos modos de comunicação, independentemente da audição. Ela abre possibilidades empolgantes para entender como pessoas com diferentes habilidades podem interagir, mesmo em seu subconsciente. O que isso significa para nossa compreensão da consciência e da comunicação? Explorar essas questões pode levar a novas percepções sobre como percebemos e interagimos com o mundo.